Graça e paz, glória a Deus. Vamos estar estudando hoje o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então nós temos aqui um texto que vai nos falar de fé, de cura, de oração, vai nos falar do templo, vai nos dar vários detalhes sobre a configuração do templo, como as pessoas se portavam no templo, o que faziam, suas ações, e a chegada do batismo com o Espírito Santo e o poder de Deus, poder da palavra, poder da sabedoria, dos dons espirituais, poder para pregar, para ensinar a palavra e a verdadeira palavra do Espírito Santo, de Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo, a partir do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder, é que os apóstolos puderam sair pelo mundo, começando ali de Jerusalém. Esses são os primeiros movimentos do povo de Deus batizado com o Espírito Santo, de Jerusalém até os confins da terra, até nós, até o nosso continente, até a nossa região, até o novo continente, até o novo mundo, até o novíssimo continente, até a Austrália, então até os confins da terra. Tudo isso a partir do livro de Atos, a partir do derramamento do poder, da promessa de Jesus, a promessa do poder de Deus. Jesus viveu, ensinou, Jesus morreu, Jesus foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. E chegando ao céu, recebeu o Espírito Santo. O primeiro ponto, o primeiro dom, a primeira herança de Jesus ao chegar no céu foi o Espírito Santo. E ao receber, ele derramou sobre nós, porque ele prometeu que tudo que ele recebesse, ele iria compartilhar conosco. O reino, todas as coisas, nós iríamos reinar com ele. Seríamos realmente salvos, co-herdeiros com ele do reino de Deus. E o primeiro dom, a primeira marca, é a marca do Espírito, é o selo do Espírito, que estamos já selados para a eternidade, que realmente já temos a nossa herança preparada no céu. Jesus já chegou, já tomou posse, começou a receber, e tudo que ele recebe, ele derrama sobre nós, compartilha conosco todos os dons celestiais. Então, versículo 1 nos diz que, após o batismo com o Espírito Santo, Pedro e João subiam juntos, que fala de comunhão, de unidade. Jesus havia dito, lá no último texto que nós estudamos, em Mateus 18, naquela sequência ali de Mateus, é que Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então aqui Pedro e João subiam juntos para ver o cumprimento dessa promessa, justamente para os milagres. Então quando sobem 2 cristãos, 2 seguidores de Jesus, tem os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, fazem parte da semente da mulher, e 2 ou 3 concordarem com alguma coisa aqui na terra, vosso Pai Celestial vos dará a resposta. Então Pedro e João tinham que estar subindo juntos para que realmente ocorresse esse milagre segundo a palavra de Jesus. Isso é comunhão, isso é igreja, isso é congregar, isso é estar juntos, crer, concordar com alguma coisa aqui na terra para receber dos céus. Então eles subiam juntos para orar. Nesse propósito mesmo, é onde vai acontecer a cura. Eles realmente queriam orar em comunhão, orar juntos, compartilhar a oração, compartilhar o pedido, a fé, o clamor, para que Deus os respondesse e abençoasse a igreja, abençoasse a fé, a pregação e salvasse o mundo. Então eles estavam ali em missão, indo ao templo para orar na hora nona, contada a partir, então, do nascer do sol, geralmente por volta de 6 horas da manhã,
A hora nona significa somar 9 mais 6. 6 da manhã mais 9 horas. Então seriam 3 horas da tarde. Bem no meio da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Então houve o testemunho das parteiras de que já ali na concepção ele já nasceu com essa marca, já foi detectado de que este homem realmente era coxo de nascença. Não sabemos se foi um acidente no parto, não sabemos se ele caiu, não sabemos se foi mesmo uma má formação já no ventre. Ele já, segundo o testemunho, ele já iniciou a sua vida sendo coxo. Isso é importante, ele não estava fingindo, ele não estava colocado ali para se fingir de coxo para pedir esmola, mas realmente tinha esse testemunho corrente, era claro, várias pessoas já haviam sido testemunhas oculares do parto e já tinham mostrado à família, aos que estavam junto à mulher no momento do parto, de que ele já tinha nascido mesmo coxo, então a cura foi real, foi verdadeira, não foi inventada. Todos os dias o punham, sua família, seus amigos, punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, a configuração do templo. O templo, ele é marcado a partir do muro com os seus portões. Então, uma porta do templo chamada Formosa é uma porta colocada nos muros que cercavam o prédio do templo. Nós tínhamos o prédio relativamente pequeno, onde entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, no Santíssimo Lugar, e ali levava o incenso, levava o sacrifício, levava a oferta, levava a oração, intercedia pelo povo, cumprindo ali a sua escala dos sacerdotes, de grupos que serviam a um sumo sacerdote. Então haviam alguns que serviam no templo fechado, um lugar para a entrada do sacerdote. O povo ficava no pátio. O pátio era entre o muro e o santo lugar, o templo de adoração, onde só entrava ali o sacerdote. Como foi o caso, por exemplo, do pai de João Batista, que era um dos sacerdotes e cumpria o seu turno, o seu período ali em Jerusalém, depois voltava lá para a sua cidade, trabalhando com a sua família até, novamente numa escala, ele voltasse a Jerusalém para oferecer sacrifício, para atuar como sacerdote. Então, o povo ficava do lado de fora. O povo entrava pelo portão, pela porta do templo que estava no muro, e ficava no pátio. Junto ao muro, a partir do muro, eram construídos alpendres, que eram os puxados do muro para cobrir do sol, da chuva, das intempéries. O povo ali se reunia, podiam dormir, podiam conversar, preparar algum alimento também, e ficavam ali cumprindo a sua ida ao templo. O templo para o povo era o pátio, onde havia dança, havia canto, louvor, adoração, conversa, compartilhava-se alguma coisa, evitava-se, é claro, o comércio naquela região. Jesus mesmo derrubou as mesas, as barracas de venda naquela área do pátio do templo, onde o povo estava ali reunido. Muitos queriam se aproveitar da ocasião para terem lucro, mas isso não era correto. Não é certo que se faça isso no templo, do pátio, nem no alpendre, nem nas varandas, que estavam ali anexas, puxadas a partir do muro. E ali era também lugar, por isso aqui o texto destaca, que esse coxo era colocado justamente nessa porta
perto do alpendre das varandas, onde as pessoas circulavam, e ele usava aquele momento em que o povo frequentava, vinham pessoas de várias cidades, várias partes até do mundo, conhecido na época, para cumprir o voto, o tempo de ir ao templo, para levar também a sua oferta ao templo, e ali este era mais um que se aproveitava da ocasião, do grande fluxo de pessoas, para pedir a sua esmola. Versículo 3. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo e entrando pela porta no muro, chamada Formosa, pediu que lhe dessem uma esmola, como ele fazia sempre a todos, em geral, que ele achava por bem pedir. Em certos períodos, ele ia pedindo e ele acabou pedindo também para Pedro e João, que estavam entrando pela porta. Versículo 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Então nós temos aqui a importância de Pedro estar com João, confirmando na fé, na oração, na decisão, no relacionamento com Deus, na fé que eles tinham na palavra de Jesus, que se 2 ou 3 concordarem com qualquer coisa aqui na terra, será feito no céu, será ouvido no céu e virá ordem do céu para que aconteça aqui na terra. Então Pedro estava com João, logo ele já tinha uma resposta pronta, pelo seu batismo com o Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo na vida dele, disse: olha para nós, não apenas olha para mim, mas olha para nós, porque nós juntos, com fé, vamos fazer algo novo, algo que Cristo nos deu poder, nos ensinou e nos dá poder para fazermos por você. Versículo 5. E olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, porque era o conhecido, era o normal, o sabido, que alguém lhe daria alguma coisa, esperando receber deles alguma coisa, uma esmola, algum bem, algum dinheiro, alguma coisa. Mas ele não sabia exatamente ainda de Cristo, do seu poder, da sua salvação, de que ele ouve orações, ele muda as coisas no mundo, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Mas é isso que Pedro e João querem pregar. Essa é a sua missão, é anunciar a Cristo e revelar o poder de Cristo através do poder do Espírito Santo. Versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, moeda de prata, moeda de ouro, não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Então o que eu tenho recebido, que Cristo prometeu, a promessa, o poder. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele testifica de Jesus. Nós temos o testemunho de Jesus Cristo, conforme Apocalipse 12. Nós temos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus. Foi o que Pedro aqui executou, exerceu, deu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esse é o testemunho do poder. Por isso é que nós estamos dizendo que o que é semente da mulher, nós somos semente da mulher quando somos batizados com o Espírito Santo. Aí nós vamos pisar na cabeça do diabo, esmagar, vamos vencer as obras do mal, vamos vencer todo o mal em nome de Jesus Cristo, com o testemunho de Jesus Cristo. Nós o vencemos pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho, pela fé, pelo poder da palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, é unidos em fé que nós temos a vitória, que as coisas mudam, que o diabo é derrotado, que a bênção de Deus vem sobre a nossa terra, a nossa nação, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus Cristo. Porque esse é o testemunho. É Jesus o Cristo. Jesus o Messias. Jesus o prometido. Jesus o que batiza com o Espírito Santo. Então você tem que fazer a oração da fé. De Jesus o Cristo.
o Messias. Ele tem poder. O Nazareno, o que batiza com o Espírito Santo. Você tem que ter essa convicção. Levanta-te. Então, tudo que pedir, vão receber. Então, essa fé não tem limite. Tudo, Jesus disse. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artérios se firmaram. Então, esse homem que já tem o testemunho das parteiras, da família, dos que estavam lá, de todos, que ele já nasceu coxo, desde o ventre da mãe, o parto já foi realizado com o testemunho de que ele estava coxo, era coxo já de nascença. Mas Pedro tomou este homem com a concordância de João pela mão direita e o levantou pela fé. E logo seus pés e artérios se firmaram. Versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então não é para se imaginar o que nós temos hoje, um edifício com bancos, com um corredor, e esse homem entrando pelo corredor, e lá na frente um púlpito. Não é nada disso. É um pátio, tinha um muro, uma porta chamada Formosa, ali um homem pedindo esmolas, pedindo alguma coisa, uma ajuda, um homem que já nasceu coxo. Esse homem começa a andar, seus pés e artérios se firmaram, porque Pedro invocou o nome de Jesus Cristo Nazareno com fé e declarou: levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Então esse homem entra pelo portão que está no muro. Tem um grande pátio antes do prédio, em que ele não vai entrar. Só o sacerdote que vai entrar, o sumo sacerdote no seu turno. Então ele corre pelo pátio. Saltando-se, ele pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Em um pátio aberto. Pessoas que estavam nos alpendres, isto é, nas varandas, outros estavam pelo próprio pátio. No versículo 9 diz assim: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Todo o povo que estava nessa área do povo ficar na área dos alpendres e do pátio. Entrai pelos seus átrios. Átrios também é essa entrada com esses alpendres. É o primeiro passo dentro do templo. É um pátio com o átrio do templo. Está em volta do prédio do sacerdote. E conheciam-no, pois era ele o que se sentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe ia acontecer. Então, algo novo, poder novo, um novo mover, milagre acontecendo. E não tinha registro de milagres ali já há muito tempo. O povo mesmo conhecia esse coxo que fora curado já de muito tempo. Já sabiam que ele ficava ali por anos e anos assentado pedindo esmola à porta formosa do templo. Ia pegando o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Alpendre é um puxado que é sinônimo de varanda. Tem uma configuração um pouco diferente de uma varanda, que pode ser totalmente fechada. É um puxado com um melhor acabamento e mais moderno, chamado de varanda. O alpendre pode ser uma cobertura sempre encostada, como um puxado encostada em um muro, em uma parede da casa, apenas para proteger do sol, da chuva. Pode ser 2 pedaços de madeira segurando uma telha, se torna um alpendre. Então, o povo correu atônito para junto deles. Onde eles estavam? No alpendre chamado de Salomão, no puxadinho, na varanda, que tinha um nome. Então, cada alpendre, cada puxado poderia receber um nome destacado de um rei,
como aqui no caso este Salomão, poderia ser de profetas, para que se fizesse uma alusão, uma memória da Bíblia, da história do povo de Deus, da fé, do templo, em homenagem também, lembrando ali, usando o nome de Salomão, o alpendre chamado de Salomão. A varanda do muro, onde estava a porta. Então não entrou num templo, como hoje nós chamamos de templo, um prédio comprido, com um corredor largo, com bancos. Não haviam bancos, as pessoas não ficavam assentadas. As pessoas podiam sentar no chão ou deitar para descansar. Mas não era a configuração de ir ao templo e ficar assentado, ouvindo, cantando assentado, lendo assentado, encurvado por muitas horas. O povo ficava em pé, o povo saltava, o povo corria. As crianças brincavam pelo pátio. Os homens louvavam, meditavam, compartilhavam. Tanto é que correram para este alpendre um grande número de pessoas para ver o homem curado, saber quem é que tinha provocado isso, conhecer a Pedro e João, conhecer seu testemunho e a sua fé. No versículo 12 diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro então já está na inspiração da pregação. Ele recebeu o poder do batismo com o Espírito Santo lá no dia da festa de Pentecostes, para que ele pudesse pregar o Evangelho, ser testemunha de Jesus Cristo a todo mundo, a todos os homens e mulheres em todas as nações, a começar em Jerusalém. Ser minhas testemunhas. Então, quando Pedro viu esse movimento, ele já se moveu, o Espírito de Deus já se moveu junto com Pedro. Nós temos essa experiência, nós sabemos exatamente como funciona. É instantâneo. Muitas vezes o Espírito Santo já vem nos revelando antes do que vai acontecer, já vem nos dando a palavra, já vem nos preparando. Então Pedro viu, o Espírito Santo já começou a agir, já começou a falar. Ele já abriu a boca e vem a palavra, vem a sabedoria, vem a revelação, vem a inspiração. E ele vai falar de Jesus. Ele vai dizer: olha, não fomos nós, não a nós, não foi o nosso próprio poder ou santidade que fez este homem andar. Vocês não vão nem nos louvar, nem nos seguir, nem exaltar o nosso nome, porque só há salvação no nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, que Pedro está aqui para testemunhar. Ele tem o testemunho de Jesus Cristo. Ele é semente da mulher, da promessa de Gênesis. Ele vai pisar na cabeça da serpente agora. Ele vai vencer o diabo agora. Muitas vidas serão libertas, muitos mais serão curados. Esse é o final da história, é que se ajuntaram ali naquele momento 5.000 pessoas. O número de membros da igreja naquele dia subiu para 5.000. Com esse testemunho, que ele começa dizendo: não somos nós, e eu vou dizer quem é, porque eu glorifico esse nome, eu sirvo a ele, eu sou dele, ele me comprou com o seu sangue, ele ganhou meu amor, ganhou a minha fé, eu sirvo, eu amo, e ele me batizou com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo falasse através da minha vida, levasse vocês também a fé e também fossem batizados com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.